Olha, já tá na live, tá? Posso começar? Pode. Bom, boa noite a todos. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, mas na verdade, eu gostaria de estar encontrando todos vocês e trocando aquele abraço gostoso e caloroso, fraterno, que a gente sabe fazer muito bem, né? Mas nós estamos aqui com os recursos de que nós dispomos neste momento. Então, a partir de agora, nós começamos a nossa reflexão, cujo tema é um tema bastante conhecido, um tema bastante atual, eu diria. Não julgueis para não seres julgados, né? É a tua medida. Muito bem? É o capítulo 10 do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 11. Ela diz assim: não queirás julgar para que não sejas julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Tá? E aí nós começamos a nossa vibração. E aí os escribas e fariseus trouxeram então para Jesus uma mulher que fora apanhada em adultério. E a colocaram ali no meio da roda e disseram: mestre, essa mulher foi agora mesmo, neste momento, ela foi pega em adultério. Moisés, na lei, mandou-nos apedrejar a tais. Que dizes tu? Pois bem, assim faziam os judeus para poderem o acusar. Porém, Jesus, com a tranquilidade dele, né, abaixou-se e pôs-se a escrever na terra. E eles continuaram, né? Perseveraram em fazer-lhe as perguntas. Jesus então ergueu-se, olhou para eles e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E novamente abaixou-se e voltou a escrever no chão. E aí, o que aconteceu? Eles foram saindo um a um. Primeiro os mais velhos, depois os mais jovens. E aí, de repente, então, Jesus se levantou, olhou para a mulher e perguntou assim: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. Isso está em São João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. E aí nós começamos, né, a nossa reflexão. Nós começamos a nossa reflexão e eu falei sobre esse assunto em 26 de agosto do ano de 2004. Portanto, há quantos anos? Há 16 anos atrás. Então, por que novamente eu volto a falar a tocar nesse mesmo assunto? Porque este continua sendo um tema tão atual como antes. Eu ainda diria que não só atual, mas tão importante quanto antes. Porque, na verdade, essa é uma luta nossa de todos os dias. É uma luta constante na nossa vida diária. Assim como no exemplo da mulher adúltera, onde Jesus nos mostra a sua excepcionalidade, nós estamos constantemente nos vendo em situações como essa que foi narrada. Jesus, com isso, ele nos desperta para a indulgência. E ele não podia proibir de se condenar o que fosse mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso. Mas é preciso que a autoridade da censura esteja na altura, né? Na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. E Jesus tinha toda essa autoridade, né? Então, para nós entendermos melhor, falarmos melhor sobre esse assunto, de uma forma talvez mais didática, nós dividimos assim em tópicos. E nós começamos falando, por exemplo, toda segunda-feira é dia de mudança, né?
Não, segunda-feira eu vou começar a fazer regime. Não, porque segunda-feira, sem falta, eu volto para academia. Porque segunda-feira, não, eu não vou mais comer doce porque eu tenho diabetes, isso me faz mal. Então, segunda-feira é sempre um marco, né? É aquele dia, é o início de qualquer coisa que nós queremos fazer. Nós sempre marcamos na segunda-feira, ninguém marca isso numa sexta-feira. A gente sempre marca na segunda-feira. Quantas vezes nós nos propusemos alguma mudança, né? E sempre na segunda-feira. E por que nós propusemos essa mudança, por exemplo? Geralmente, depois de ouvirmos uma palestra, assistirmos uma palestra, ou depois de vermos uma reportagem no jornal ou na televisão, né? Ou de uma conversa com amigos, e aí a gente toma essa grande decisão de segunda-feira, então, começar aquilo que nós achamos que precisamos, né? E qual é o resultado de tudo isso? Qual é o resultado de tudo isso, né? Nós continuamos as pessoas velhas, ou melhor dizendo, nós continuamos as velhas pessoas de sempre, com muitas propostas de mudança, mas sem quase nenhum resultado. Então, nós precisamos ter firmeza naquilo que a gente se propõe. Ter coragem, firmeza e realmente partir com vontade para que nós possamos conseguir o nosso intento. Porque se nós fraquejarmos, se nós não tivermos essa força necessária, nós não vamos conseguir aquilo que a gente se propõe a fazer. Então é preciso muita força de vontade, é preciso muita garra, muita energia, né? Quando a gente faz essa proposta para a gente mesmo, para a gente chegar lá onde nós queremos chegar. O segundo tópico nosso é o nosso íntimo, tá? Toda opinião, todo juízo que nós fazemos está intimamente ligado a fatos ou acontecimentos anteriores. Pode ser coisas acontecidas na infância, pode ser na nossa juventude, ou até coisas que nós trazemos de outras vidas, né? Exatamente para que nós possamos corrigir, para eliminar isso. Então, o que acontece? As nossas tendências, os nossos pensamentos julgadores, eles estão sedimentados na nossa memória profunda. E quem é que são esses pensamentos julgadores? Exatamente os nossos medos, nossos preconceitos, a censura que está sempre instalada em nós, né? As nossas superstições, os nossos medos, as observações que nós fazemos, aquilo que nós, né, achamos, as nossas opiniões. Tudo isso forma, na verdade, o nosso reservatório moral. É como se nós tivéssemos uma caixinha aqui dentro e nós colocamos tudo isso que fica dentro dessa caixinha. Então, são as regras e os preceitos que nós adotamos para a nossa vida. Elas estão, então, nesse reservatório moral. É onde nós catalogamos as coisas como certas e erradas, ou como boas e más, né? E muitas vezes nós colocamos essas nossas verdades como verdades absolutas. E nós defendemos com unhas e dentes, sabe? Como valores sagrados dos quais nós não abrimos mão. Como se nós fôssemos os donos da verdade, né? O outro ponto que nós colocamos são os julgamentos. Os julgamentos que nós fazemos dos outros nos informam, preste muita atenção nisso, nos informam sobre tudo aquilo que nós temos por dentro, tudo aquilo que existe aqui dentro. A forma e o material que muitas vezes nós utilizamos para sentenciar os outros residem aqui dentro, residem em nós mesmos. Então, gente, melhor do que medir, melhor do que apontar, é a decisão de olhar bem fundo a nossa intimidade, né? E perguntar, procurar onde é que está tudo isso em nós. Porque está.
Às vezes nós não conseguimos admitir. Às vezes nós não conseguimos enxergar isso em nós, né? Porque, na verdade, as pessoas são como espelhos. Olha só, as pessoas são como espelhos onde nós nos vemos, onde nós enxergamos quem somos nós na realidade. Porque tudo aquilo que nós enxergamos no outro existe dentro de nós, como eu já disse. Nós tiramos aqui de dentro da nossa caixinha, do nosso reservatório moral, nós colocamos para fora e ainda fazemos o favor de pegar uma lente, né? Uma lente de aumento que só existe aqui dentro de nós. Então, e a gente faz o favor de olhar aquilo com essa lente de aumento ainda. Isso está dentro de nós. Nós estamos enxergando no outro aquilo que nós temos dentro de nós. Então, olha, quando a gente sabe de uma notícia muito ruim, por exemplo, vamos dizer, alguém matou uma criança ou fez alguma coisa muito ruim com uma criança, que é o que sempre choca a gente fala assim, nossa senhora, nós nos sentimos muito abalados com tudo aquilo. Então a gente percebe, nossa, eu não consigo nem pensar fazendo isso. Então isso significa que isso já não faz parte do nosso reservatório moral, né? A gente já sabe que a gente eliminou alguma coisa de errado, alguma coisa de ruim desse nosso reservatório, nós colocamos para fora isso, né? Então vejam bem, na verdade, quando nós não conseguimos enxergar a nós mesmos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes não são totalmente livres, né? Porque muitas vezes nós não conseguimos conviver, com a verdade da nossa descoberta. A gente não consegue muito aceitar, a gente não consegue muito acreditar que a gente tem aquilo dentro de nós, né? E aí, o que nós fazemos? Nós nos fechamos mais ainda. Nós nos enclausuramos, né? Nós prendemos os nossos sentimentos, prendemos as nossas emoções lá no nosso inconsciente. E aí fica ainda mais difícil, porque ao invés de nós colocarmos para fora, para a gente poder trabalhar tudo aquilo, né? Nós colocamos mais para dentro. Nós não queremos nos enxergar como realmente nós somos, ou aquilo que realmente nós sentimos, ou aquilo que realmente nós temos, né? Então, vejam bem, nós temos nessa hora, com esse espelho, uma oportunidade, né? Uma oportunidade de transformação, uma oportunidade de reforma, uma grande oportunidade de reabilitação. Mas muitas vezes nós preferimos nos enganar. E aí nós perdemos essa santa oportunidade de aprendizagem e às vezes até de resgate, né? Então é uma coisa que nós temos que aprender a trabalhar. Quando nós olharmos para o outro e fizermos qualquer juízo, com certeza nós estamos nos vendo. Então é exatamente isso que nós temos que trabalhar em nós. É exatamente isso que nós temos que trazer para fora e trabalhar para que possamos nos livrar, porque é uma pedrinha lá do nosso reservatório moral que não nos ajuda em nada. Pelo contrário, ela pesa e pesa muito. E nós precisamos, então, colocá-la para fora, né? E aí nós entramos com a lógica. Em todo comportamento humano existe uma lógica, né? Ou seja, uma maneira particular de ver, de sentir, de raciocinar, né? De pensar. Todos nós temos uma maneira diferenciada do outro de ver. Por quê? Porque cada um de nós é de um jeito. Nós não somos iguais. Nós temos pensamentos, sentimentos, olhares, como eu acabei de falar. Tudo muito diferente, né? Cada um é de um jeito. Por quê? Porque cada um está num estágio evolutivo diferente do outro. Cada um de nós está num degrau da escada evolutiva, né? Então, portanto, julgar,
medir, sentenciar os outros, não levando em conta estas particularidades, né? As suas realidades, é não ter bom senso. Então, nós precisamos compreender. Às vezes, nós já passamos aquele estágio, aquela situação, e nós aprendemos. Mas o outro ainda está a caminho. Então, nós precisamos compreender que somos diferentes e precisamos entender a maneira de ser de cada um e principalmente respeitar a maneira de ser de cada um, né? Então, a gente precisa mostrar que tem bom senso, porque cada pessoa tem a sua própria consciência, né? O seu arsenalzinho moral, ela tem o seu reservatório moral também. Como nós temos o nosso, a pessoa também tem o seu reservatório moral. E olha, aí na vida só é válido, gente, o auto-julgamento. Nós devemos, sim, reavaliar as nossas ideias retrógradas, né? A gente precisa olhar para dentro da gente e fazer esse auto-julgamento. Só isso que é válido. E outra coisa muito importante, um outro tópico. Julgar uma ação é diferente de julgar uma criatura. Por que eu falo isso? Olha, nós podemos, por exemplo, não concordar com a Constituição. Mas nós não temos, nós não podemos, nós não devemos condenar a pessoa que pratica prostituição, a pessoa prostituída. Nós precisamos, nesses casos, antes de tudo, desenvolver uma coisa que está muito em moda, se fala muito nisso ultimamente, né? A empatia. Mas o que é a empatia? Então vamos compreender melhor. A empatia é a capacidade de uma pessoa de se colocar no lugar do outro, procurando ver, sentir como ele vê e como ele sente. Então a capacidade da gente se colocar no lugar do outro e ver como é que ele está sentindo. Bom, se ele está fazendo de determinada forma, ele está vendo assim, está sentindo assim. Então, é assim que eu tenho que respeitar, porque é assim que está no arsenalzinho dele aqui. Então, sabe, é preciso que nós tenhamos a empatia em todas as nossas ações, no nosso dia a dia, o tempo todo, né? É preciso que nós desenvolvamos esta empatia, porque aí a gente não vai se julgar, a gente não vai se sentir como dono da verdade, estar sempre com o dedo apontado para o outro, ou na condição de estar julgando o outro sempre, né? Nós precisamos então estar com a empatia para a gente ver, sentir o que o outro está pensando, o que o outro está vendo, ou o que o outro está sentindo, né? Ao invés de pensar a respeito dele, né? Vamos fazer de uma outra forma. Este seria o nosso comportamento ideal, né? Olha, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, ele nos diz assim: é indesculpável o homem, quem quer que seja, que se arvore em ser juiz. Por quê? Porque julgando os outros, ele condena a si mesmo. Por quê? Porque ele é capaz de praticar as mesmas coisas. Nós estamos caminhando pela mesma estrada, nós estamos todos no mesmo barco, né? E nós somos capazes, às vezes, de fazer as mesmas coisas que nós estamos condenando. Mas aí, será que nós daremos a nós o mesmo peso e a mesma medida com que nós estamos colocando no outro? Olha, quando nós cercamos as pessoas pelo nosso preconceito, né? Moral, ideologicamente ou sentimentalmente, nós também estamos nos cercando. Tudo aquilo que nós decretamos ou sentenciamos para os outros se tornará a nossa real medida de como nós iremos viver com nós mesmos e com os outros. Porque se eu estou olhando e achando que é daquela forma, eu também tenho que me cercar, eu também tenho que viver dessa forma. Então, dessa forma, as nossas afirmações,
as nossas conclusões, vamos dizer assim, elas prescreverão as ondas por onde a embarcação da nossa vida vai navegar. Porque, veja bem, os nossos sentimentos serão sempre, sempre motivos da nossa liberdade ou da nossa prisão frente ao processo de crescimento ou de desenvolvimento espiritual. Por exemplo, com relação aos idosos. Se nós tiramos dos idosos o direito ao amor, dizendo que, pelo amor de Deus, o idoso já viveu a vida dele, ele tem mais é que fazer crochê, tricô, ou ele tem mais é que ficar quietinho, vendo a vida passar, sabe? Que negócio de estar amando, de amor, de namorar, não, tem que ficar lendo, né? Limitando o romance só para os jovens, nós estaremos decretando para nós mesmos uma velhice de solidão. Porque se a gente pensa isso para os outros, nós não podemos pensar no sentido diferente para nós. Né? Então nós estaremos nos condenando a uma velhice de solidão, de depressão, de descontentamento. Com relação ao homossexualismo, por exemplo, se nós dizemos que a homossexualidade é abominável e nós nos tornamos então intolerantes com relação a ela, ao longo da nossa vida, nós corremos o risco de nos confrontar com filhos, com netos, né? Com parentes, com amigos, vivenciando essa situação. E daí? Será que nós vamos usar as medidas estabelecidas pelo preconceito, pela intolerância e pelo ódio que nós adotamos para com as outras pessoas, também com os nossos entes queridos? Será que nós vamos fazer assim? As relações afetivas, por exemplo. Se nós dizemos que jovens não casam com idosos, já se viu. A primeira coisa, qual é a conta bancária dele, né? Então já vem toda aquela maldade, já vem toda aquela conversinha de sempre, né? E nem idosos podem se casar com pessoas mais jovens. Então nós estamos nos esquecendo de uma coisa muito importante. Nós estamos nos esquecendo das afinidades espirituais. Elas independem da faixa etária. Quem assistiu o filme Minha Outra Vida vai compreender bem aquilo que eu estou falando aqui. Olha, quando nós ironizamos os desajustes emocionais dos outros, nós podemos nos encontrar, de repente, cara a cara, né? Com dilemas mentais que às vezes nos farão passar muita vergonha. Então, a máxima, não julgueis, para não serdes julgados, para todos nós, especialmente nós que somos espíritas, é um alerta. E é um alerta muito bom. Sabe por quê? Porque no auditório da vida, todos nós somos atores e escritores. E ao mesmo tempo, nós somos ouvintes e espectadores dos nossos próprios discursos e das nossas próprias atitudes. Ou seja, nós estamos desempenhando um papel. Cada um de nós está desempenhando um papel. Ao mesmo tempo em que estamos escrevendo a história dessa nossa encarnação. Com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, né? Então, a gente precisa pensar nisso. A peça que vai se desenvolver nesse auditório, ela será de acordo com as nossas conveniências? Ela será de acordo com os nossos pesos, as nossas medidas? Ou seja, para curar doenças crônicas, velhas enfermidades da nossa alma, nós falamos sempre que nós devemos podar as arestas, né? Mas não. O que é podar? O que acontece com uma planta quando ela é podada? Ela se robustece.
ela brota, ela se enche de vida, ela se enche de energia, ela se enche de folhas, né? Então ela se robustece. Então, veja bem, nós não podemos pensar em podar essas arestas, tirar uns galhozinhos de tudo isso que nós temos dentro da gente, não. Na verdade, é preciso extrair, é preciso arrancar pelas raízes mesmo, essa erva daninha que com o tempo, se a gente não arranca, vira um espinho no nosso caminho. E vai nos machucar muito, com certeza. Porque nós vamos acabar sendo vítimas de nós mesmos. Já pensou nisso? Olha, esse trabalho, ele requer muito empenho, ele requer respeito, né? Na mudança dos nossos conceitos, dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, para que haja realmente uma mudança na nossa vida. Porque se nós não fizermos isso, se nós não colocarmos empenho, nós vamos ficar como lá no começo. Segunda-feira eu começo. E as segundas-feiras vão passando. E a vida vai passando. E a gente vai perdendo oportunidades. E a gente vai perdendo tempo de refazer, de reconstruir, de arrancar aquilo que não serve, de colocar outras coisas novas, outras coisas boas e que nós precisamos para levar na nossa vida. Então é preciso que a gente saiba que a oportunidade de uma reencarnação, de uma encarnação, é sagrada e que nós não podemos perder tempo. Nós não podemos banalizar a oportunidade de uma encarnação. Porque às vezes fica difícil a gente ter outra quando a gente desvaloriza aquela que a gente passa, que a gente tem. E outra coisa, a cura, para ser verdadeira mesmo, para a gente se livrar desse arsenal que só nos faz mal, desse reservatório moral que só nos faz mal, isso tem que partir de nós mesmos. Não adianta querer que o outro faça por nós. Ou então, culpar o outro é culpado pelo fato de eu não conseguir. Eu não consigo porque o fulano não me permite, porque não me dá abertura, porque... Não tem essa. Depende apenas de nós mesmos, da nossa força de vontade, do nosso empenho, da nossa garra, sabe, da nossa predisposição para realmente hoje a gente fazer melhor do que fez ontem e que amanhã a gente consiga fazer melhor do que conseguir hoje. Essa tem que ser a nossa meta diária, né? Olha, na verdade, a gente deve analisar todos os dias o que nós estamos fazendo do tempo que nos foi dado por Deus, que é a vida, né? O que nós estamos fazendo? Às vezes nós acordamos como se fosse uma coisa normal, uma obrigação, porque a gente vai acordar, porque a gente faz o plano, daqui a pouco vou fazer isso, vou fazer aquilo, tem todos os nossos planos. E aquilo se torna uma coisa tão corriqueira, como se viver fosse uma coisa também corriqueira. E nós não percebemos as oportunidades que nós percebemos do que nós perdemos no nosso dia a dia. Às vezes a oportunidade de um sorriso, às vezes a oportunidade de um aperto de mão, às vezes a oportunidade de um abraço, se bem que agora a gente não está podendo abraçar, né? Mas, sabe, quantas vezes a gente perde, quantas oportunidades são perdidas? E a gente nem percebe, o que é pior. Então, para isso também, a nossa boca tem que ser vigiada, muito vigiada. Né? Para que a gente não fale aquilo que Deus não aprova. E olha, mais uma coisa que eu vou falar. A nossa língua, então, meu Deus do céu, essa tem que estar amarrada se for preciso. Porque como ela bate rápido. Pensou aqui, ela está aqui pronta para dar vida àquele pensamento nosso, não é verdade? Nós não podemos temer os nossos inimigos
internos. Pelo contrário, gente, nós temos que trabalhar para vencê-los, porque com certeza nós vamos conseguir vencê-los. Mas como que nós vamos fazer isso, né? Como é que eu faço isso? Não é fácil, não. Dizer que é fácil? Não, não é. Então nós vamos começar pelo exercício do perdão, por exemplo, que traz amizade, traz alegria. Como é bom perdoar, como é gostoso ser perdoado, né? Que sensação maravilhosa, não é? Pelo amor, o amor que sublima todos os outros sentimentos. E a gente às vezes vive no dia a dia situações de amor, nas pequeninas coisas, nos pequeninos gestos, nas pequeninas atitudes. Pela caridade, a caridade que nos dá esperança. Mas por que ela nos dá esperança? Porque foi justamente o que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele se baseia em quê? Na caridade. Na verdadeira caridade. Pelo trabalho que garante o nosso progresso. Pelo trabalho, principalmente esse trabalho conosco mesmos. Sabe, esse empenho, essa força, essa garra de vencer não só as nossas dificuldades, mas vencer principalmente os nossos defeitos. Esse é o principal. Santo Agostinho, ele nos ensina nas questões, 918 e 919 do Livro dos Espíritos. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real? É a pergunta. E a resposta: quando todos os atos da sua vida constituam a prática da lei de Deus. Pois é. O homem de bem, ele pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Ele faz o bem sem esperar recompensa. Faz porque sente a alegria de fazer. Ele é benevolente com todos, independente de raça, credo, cor. Por quê? Porque ele compreende que todos são irmãos. E, principalmente, ele é indulgente com as fraquezas dos outros, porque ele sabe que ele também tem as suas fraquezas. Então, qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar? Qual será que é? Nosso amigo Sócrates já disse, há muito tempo, conhece-te a ti mesmo. E nosso próprio querido Haroldo Dutra, né, na Semana da Serenidade, ele começa dizendo que a gente precisa se conhecer, né? Colocar tudo para fora, quem sou eu? Colocando para a gente poder trabalhar tudo isso. Então, olha aí, Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo. Como nós podemos fazer isso? Passando, por exemplo, ao deitar, na hora que bota a cabeça no travesseiro, passando em revista o nosso dia. Como é que foi o nosso dia? O que aconteceu? Como é que eu reagi diante de tal e tal situação? Como é que eu fiz? Nós vamos interrogar a nossa consciência. E essa é a chave para a nossa evolução e crescimento como seres eternos que somos, gente. E eu quero encerrar a nossa reflexão de hoje lendo uma página que eu achei muito interessante. É uma página do livro Sugestões Oportunas, do Torres Pastorino. Eu acho que bate bem aqui. Pureza. Então ele diz o seguinte, olha, não deves cruzar os braços, não. Trabalhe ativamente. Não queiras estacionar mais tempo. Repara que tudo tem o seu tempo e oportunidade. A revolução tem que ser feita de baixo para cima, de dentro para fora, do mal para o bem. Começa por fazer uma revolução dentro de ti para que te tornes um vaso de eleição onde o mestre possa morar sem receio de manchar as suas brancas vestes. Bem sabes que a centelha divina habita em ti e é a tua essência mais íntima. Mas como pode essa centelha manifestar-se atravessando muralhas de chumbo pesado e embrutecido? Então, meu irmão, afina as paredes deste vaso que recebeste. Purifica-o aos poucos, na medida certa, um pouquinho. Limpa-o de tal sorte de impurezas e verás
como através do vidro terso resplandecerá a luz interior. E todos os que se aproximarem de ti sentirão o influxo das emanações que vêm de Deus através do teu coração. Mas o principal cabe a ti. Trabalha sem esmorecimento dia e noite. Assiste todos aqueles que te buscam sem desanimar. Mas sem esquecer também que ainda, atendendo e servindo a todos, não pode descuidar um minuto da tua limpeza. Que dirá, hein, o dono da mansão quando chegar e encontrar a casa suja, o chão coberto de terra, as alfaias cheias de poeira, hein? Então, meu irmão, limpa, purifica, espana. Mantenha o ambiente interior como exterior. Essa foi a nossa reflexão de hoje. E nós queremos agora fazer a nossa prece para o encerramento. Nós vamos mentalizar Jesus, essa figura meiga, serena, que nos transmite tanta paz. E agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer pela oportunidade de podermos refletir sobre os seus ensinamentos. Agradecer por tudo aquilo que já conseguimos e pedir forças, coragem, energia para que nós consigamos continuar esse processo de limpeza. Vamos continuar nesse processo evolutivo. Vamos agradecer por tudo que temos, por tudo que somos. Vamos agradecer pela nossa família. Vamos agradecer pelo nosso trabalho, pelos nossos amigos. Vamos agradecer pela natureza maravilhosa, pelo sol que emite os seus raios, proporcionando a vida no seio da terra. Agradecer pela chuva. Agradecer por toda a criação divina. Vamos agradecer pela nossa saúde. E vamos pedir, Senhor, pela recuperação, pela saúde de todos aqueles que se encontram doentes. Vamos pedir por todos aqueles nossos irmãos que desencarnaram, que possam ser acolhidos no plano espiritual, com todo o amor e com toda a serenidade. Vamos pedir por nós mesmos, Senhor, que estamos aqui na batalha diária, na luta diária. Agradecer porque sabemos que não estamos sozinhos. Estamos amparados pelo seu amor, pela sua paz, pela sua generosidade e misericórdia. E assim, Senhor, te pedimos que envolva neste momento todos aqueles que fazem tratamento em casa, todos aqueles que choram, todos aqueles que estão em dores ou sofrimentos. Que eles possam receber as nossas vibrações, as nossas energias, e sentirem-se mais confiantes e mais firmes na sua fé. Agradecidos que estamos, Senhor, nós te dizemos: Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Que a tua paz e o teu amor continue conosco agora e sempre. Que assim seja, Senhor.
Uma boa noite a todos os irmãos e aqui fica um abraço cheio de saudades. Mas logo, logo nós estaremos juntos na nossa casa. Que assim seja.